Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E tem 5, pecado por pensamento, o adultério. E o pessoal que for acompanhando aí pela internet vai ser o canal Transmutação Renato no YouTube. Esse vídeo vai estar no ar mais tarde. Nesse evangelho, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento e adultério, e vem trazendo esse trecho com relação ao que tiver olhado uma mulher, a questão do desejo. Me vem uma reflexão que eu ouvi, principalmente em 2 irmandades. Uma irmandade originária, que é DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, é uma feição dos 12 Passos de Alcoólicos Anônimos, utilizada para tratar questões de dependência de amor e sexo. Aqui em Fortaleza, inclusive, funciona uma reunião às quintas-feiras, das 7 às 9, ali no São João do Tauap. E também eu vi esse mesmo modelo utilizado em um dos grupos do CR, que é Celebrando a Restauração, na Igreja Batista Central, que fica lá no Anel Viário, cujas reuniões são às segundas-feiras, das 7h30, 7h30 até às 9h, toda segunda. E lá, dentro das programações de dependência de amor e sexo anônimos, tem uma coisa que se escuta muito nas partilhas, que fala sobre o olhar de radar. Olhar de radar é aquela pessoa que ela tem aquela dependência de amor e sexo, e ela já passa, sabe, olhando, no olhar dela ela já tem um extremo desejo. Lá no DASA, o que eu li fala muito disso, a olhar de radar, onde vai é sempre querendo seduzir, o olhar é sempre desejando. E no Celebrando a Restauração eles usam a palavra, ao invés de ser olhar de radar, acho que é duplo olhar, uma coisa assim, que a pessoa já olha no segundo sentido. A pessoa passa, ela dá a primeira olhada, depois a pessoa passa, ela olha com outro olhar. Então, as dependências de amor e sexo, essas questões de padrão, eu ouvindo e lendo, eu achei muito interessante quando, por exemplo, quando se falava de partilha de casais, nessa questão lá do Celebrando a Restauração. Os homens e as mulheres costumavam falar que praticavam, entendiam isso como um padrão de dependência de amor e sexo, o duplo olhar, esse olhar de desejo. Quer dizer, a pessoa, né, o evangelho hoje, pecado por pensamento, o adultério. O trecho é esse, ó: aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher, e aí eu digo vice-versa, né, com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Então, será que quem pratica o duplo olhar, o olhar de radar, a mulher que olha para o homem, quer saber se ele é casado ou se ele não é? Se ele tem um relacionamento? Será que o homem que olha para a mulher, ele tem essa preocupação? Então esse é um primeiro ponto, é esse tipo de zelo que está sendo apresentado. Outro ponto que eu vi, como eu disse, e li nessas questões ligadas às partilhas, é porque falava, por exemplo, do casal, que aquela pessoa, o homem ou a mulher,
que ele tem aquela prática, e veja que é uma coisa que você tem que ter uma honestidade absoluta com você e com Deus. E lá é um quinto passo de você partilhar aquilo com outra pessoa. Ter, além de reconhecer, você ser capaz de reconhecer para você e para Deus e dizer para alguém, revelar para alguém a natureza exata da sua falha. E essa é uma das falhas, é um dos padrões. E é interessante que quando eu ouvi essas partilhas, eu também nunca tinha visto falar dessa história de olhar de radar ou de duplo olhar, dupla vista, que os casais falavam muito que isso gerava um problema muito grande no relacionamento, porque aquela pessoa que ficava fantasiando, dando vazão aos desejos internos, ao olhar, ela tendia a não valorizar adequadamente o parceiro ou a parceira, porque ela ficava sempre viajando, imaginando outra pessoa de outro jeito, de outra forma, e fora outros tipos de distorção. A gente está falando de casal, mas o duplo olhar, há muitos padrões, há muitas, alguns chamam de perversões sexuais, né? Quer dizer, o duplo olhar, por exemplo, de um pedófilo, né? Ele olha, você não vai ver. Geralmente os problemas, o próprio assédio sexual, ele é um crime muito difícil de comprovar, porque normalmente o assediador, ele procura uma situação em que a pessoa está só. Esse é o primeiro ponto. Então, é uma situação delicada, mas tão verdadeira, tão recorrente nos textos, tão recorrente nas partilhas, tão recorrente nas pessoas, que nós temos falado nos últimos dias, inclusive relembrando a história do anel de Nibelungo, né, que a pessoa que achou um anel que dava a ela o poder de ficar invisível. Então a pessoa que era a pessoa melhor do mundo para todo mundo, moralmente falando, quando ela descobriu um anel, que quando ela botava o anel ela ficava invisível, começaram a acontecer as coisas mais absurdas e mais estranhas lá naquele lugar. E quantas coisas nós não temos escondidas dentro de nós que nós não queremos revelar aqui. Uma delas é o segundo olhar, uma delas é o olhar de radar, uma delas é esse que ele está chamando aqui no Evangelho de pecado por pensamento. E aí, sem nenhuma perspectiva mais limitadora, mas principalmente no sentido de fato de a pessoa às vezes olha, tem pensamentos distorcidos, às vezes sabe que se aquilo ali acontecer pode gerar inúmeros problemas, inúmeras consequências, mas mesmo sabendo, a pessoa ela tem aquilo como um defeito de caráter profundo, e que ela acha que ninguém vai ver, mas que ela tem a plena convicção de que ela está olhando e imaginando. Mas se ela pudesse, ela faria. Se ela tivesse o poder de hipnotizar, se ela tivesse o poder de ficar invisível, talvez, se não, muito provavelmente ela faria. Quando a gente fala das distorções, e falando desse trecho, pensando nos casais, de fato, né, os padrões da dependência de amor e sexo, eles são tão comuns e tão escondidos pelas pessoas. E é interessante porque na programação, tanto do Celebrando a Restauração de dependência de amor e sexo, quanto no DASA Anônimos, né, dependência de amor e sexo anônimos, não está dizendo que a pessoa não vai fazer sexo. A questão é buscar relacionamentos saudáveis, é manter relacionamentos saudáveis. E tudo que é saudável, ele é pautado na ficção ou na realidade? O que vocês acham? Na realidade. Então a partir daí já começa uma coisa que ela é feita em cima da ficção.
Quantas pessoas, por causa dessa questão de imaginação hoje, quantos bilhões de dólares não movimenta, por exemplo, o mercado da pornografia? Quantos? Sempre vem essa questão do padrão, né? Quem é você para o povo ver nessas questões sexuais e quem é você quando é você com você mesmo? E quantas consequências? Eu ontem fui convidado a assistir um documentário na Netflix sobre a biografia do homem mais famoso do mundo. Eu nunca tinha nem pensado que ele era o homem mais famoso do mundo na atualidade, mas se duvidar ele é. É o Arnold, o nome é difícil, mas o povo sabe, né? Arnold Schwarzenegger. Então, o documentário é interessante que ele começa a dar o tom, são três partes, são 3 horas mais ou menos, né? A primeira parte é mostrando de onde ele vem, lá da Áustria, numa vilazinha muito pequena, quando ele começou a conhecer pessoas que faziam musculação, e ele passou a praticar o halterofilismo e essa questão da escultura corporal. E ele tinha o sonho de ser acho que é tipo Miss Universo, né? E ele lutou e conseguiu. E é interessante que um foco do corpo, ele dizia: poxa, essa coisa, né, as mulheres vão ficar olhando para mim. Quer dizer, o desejo de trabalhar o corpo para atrair não uma pessoa ou alguém por querer, mas para ter um tipo de atração que não importa de onde venha, importa que atraia. E aí a gente já relembra o quanto que há de aparência de alto amor e o quanto que há de fato de baixa autoestima e de falta de amor próprio, que faz com que a pessoa comece a procurar no olhar de aprovação dos outros uma espécie de conforto. E ele passou a dedicar a vida dele a esculpir o corpo. E nós vamos entrar nessa história dos pontos da questão dos pecados sexuais que está se falando aqui, né? Da questão do que vai à mente, o que está na mente, o que está na boca vai o que está no coração, aliás, o que está na mente vai à boca, o que está na boca vem do coração. Então começa pensando. Bom, a coisa vai andando e ele dizendo: poxa, minha mãe já devia estar estranhando, porque os quartos dos meus amigos tinham mulheres e o meu quarto tinha homens com corpos esculturados. E ele nem entendia ela que ali eu conseguia andar e atrair muitas garotas, eu conseguia me sentir amado. E você vai identificar que essa falta de amor, tá vendo? O problema do sexo, ele vem de um problema anterior da dependência de amor e sexo, que é o problema da baixa autoestima, que é o problema da ausência de amor, e que vai bater no segundo mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A outra, não, aliás, ama ao próximo como a ti mesmo. Mas se você não se ama, você não vai poder amar adequadamente. E aí ele começa, no meio do documentário, a mostrar que ele tinha um irmão, o pai dele era desses que vieram perdidos da guerra dos o Império Austro-Húngaro no começo, depois os alemães, né, que dominaram a Áustria. O pai dele era esses soldados vencidos, então ele bebia muito, batia na mãe, batia neles, e ainda assim estabelecia uma disputa entre os irmãos. Está vendo? As distorções e os problemas que vão dar lá na frente, eles começam a ser plantados, escondidos em situações corriqueiras, às vezes, da vida de uma criança. E ele diz que o pai dele sempre instaurou essa questão de disputa com ele e com o irmão. E o pai dele às vezes se embriagava, sabia que quando ele chegava bêbado, chegava tarde, batia na mãe, batia neles. E eles ainda tinham aquela coisa de querer o apoio, a valorização do pai e da mãe.
E o pai dele instigava a disputa neles dois. Mas sempre ele disse, o irmão dele era melhor do que ele, o irmão dele ganhava. E aí ele começou a sempre fazer tudo para ser competitivo e melhor do que o irmão. E aí ele, quando começou nessa questão do halterofilismo, foi moldar o corpo. E aí pensou em sair dali, porque ele via que de fato, ele sentia que quem era querido e quem era melhor mesmo ali era só o irmão. Então ele pensava, eu vou sair daqui, acho que é de Thal, na Áustria. E aí ele começa os campeonatos de fisiculturismo, começa a ganhar e tal, e muita gente, muitos relacionamentos e academia. Aí consegue sair dos Estados Unidos, da Áustria, que era o sonho dele, e ir para os Estados Unidos. Vai para os Estados Unidos. Ó, lá no comecinho, a questão da dependência de amor e sexo, que na verdade estava desvirtuada a dependência de amor por uma dependência de aprovação, de olhar de aprovação dos pais e de qualquer pessoa. Então começou por uma baixa autoestima, que gera um desamor, e a pessoa começa a fazer coisas para querer se sentir aprovada, ou olhar de aprovação pelos outros, se sentir desejado, se sentir querido, se sentir, entre aspas, amado. Uma dependência de amor, que depois vai virar dependência de sexo também. Então começou lá na casa dos pais. E aí Schwarzenegger consegue todos os títulos de fisiculturismo do mundo, Miss Universo, não sei o que, tudo isso. Consegue ir para os Estados Unidos, queria sair lá de tal, queria mostrar para o mundo o que ele podia. Depois que ele consegue tudo isso, aí nos Estados Unidos, ele disse muita gente, muitas mulheres, casou com uma das Kennedy, né, da família Kennedy, sobrinha do John Kennedy, aquele presidente que foi assassinado nos Estados Unidos. E diz que a partir dali ele já tinha ganho muito, aplicado o dinheiro dele em imóveis, estava bem, mas queria agora não mais ser visto como um fisiculturista, queria ser visto como um ator. E aí começa, como ele disse que foi bom ele ter o dinheiro, porque com o dinheiro ele não precisava aceitar qualquer papel, e ele queria bons papéis, e aí foi que ele assumiu o Conan, depois Exterminador do Futuro, e por aí vai. Schwarzenegger conseguiu de novo ser o top dos atores, né? Ele era o top dos fisiculturistas, aí virou o top dos atores, principalmente dos anos 80 aos anos 2000. E com a esposa, andando com a esposa, e um casamento, né, de um artista muito famoso, a família da esposa muito famosa, mas essas questões da dependência de amor e sexo já haviam desde a infância. E ele sempre no filme mostrando, a mulher ia, os filhos iam para o set de filmagens e tal, e ele conseguiu muito sucesso, muito mais dinheiro, sempre com aquela família, 25 anos de casado. Aí quando ele disse, não, agora eu já cheguei ao topo de ser um ator, agora eu quero ser político, eu vou ser político. Era muito influenciado pelo Ronald Reagan, que tinha sido um ator que virou presidente dos Estados Unidos, era um ator de filmes de Bang Bang, né? Do faroeste, né? Western. E ele se voou. Aí houve um problema lá, o impeachment de um governador, e a eleição rápida, ele entrou e ganhou. Passou o período do fim do mandato do outro, se reelegeu 2 mandatos. Aí dizendo, a mulher dele reclamava, os filhos reclamavam, porque como governador ele não tinha tempo para estar com a família. E ele se dedicou e tal, e beleza. Todo mundo reclamando. Bom, terminou a vida de governador, terminou a vida de político. Que vai dar continuidade ou não? Aí ele viu o quê? Que o casamento dele estava destruído.
Os filhos dele uma vez viviam indo para o set de filmagem, mas quando ele foi governador, eles foram um dia lá e acharam muito chato o serviço, aí não iam muito, moravam em outro lugar. E ele se dedicou a ser político, governador. Quando ele sai, ele vê que o casamento dele está destruído, começa uma terapia de casal com a esposa. 25 anos de casado, 4 era 5 filhos já, com ela. Aí, na terapia, o terapeuta olha para ele, eles estavam uma sequência de sessões de terapia e diz assim: a tua esposa quer te perguntar uma coisa, você tem disposição para responder a qualquer pergunta dela? Aí ele diz assim: tenho. Pausa bem aí, porque na campanha dele de governador, não é assim? O pessoal começa a bombardear tudo que é notícia ruim, né? Da pessoa para ver se ele perde. Voltando um tempinho, começaram a aparecer notícias dele, quando ele estava sendo, todo dia aparecia, quando chegou perto da eleição, que ele estava bem cotado para ser o eleito de governador. Começaram a aparecer notícias, o pessoal já imaginou, né? Olha, esse homem fortão e tal, devem ter mulheres que ele fez alguma coisa. Ora, acharam 6 mulheres, não dizendo que ele tinha cometido o estupro ou coisa do tipo, mas dizendo que ele tinha sido agressivo, que ele dava palmada nas partes íntimas das mulheres, que ele era inconveniente e tal. Mas tudo aquilo, quando ele conseguiu reverter a nível de voto, ele pediu desculpas, né? Porque ele de fato, ele era um ator e achava comum, mas era errado. E ele pede desculpas, e a esposa dele vai para o lado dele dizer quem é o homem que ele é, que ela conhece há 25 anos. Enfim, ele ganha a eleição, né? A gente já falou isso. E fica muito forte a presença, quando ele ganha a eleição, ela vai e ele levanta o braço, como quem diz: essa eleição é minha e tua. Que a esposa dele quiseram tirá-lo, né? Destruir até ele, a família, com essas questões. No final apareceram 15 mulheres dando depoimentos que ele tinha sido inconveniente e tal, né? Praticado como se fosse assédio sexual, não estupro, mas ele conseguiu reverter a nível de eleição. Passado ao primeiro e o segundo mandato, essa história que a mulher teve presente e que quiseram acobertar as situações dele que tinham a ver com esse pensamento, né? Como é que ele meio que era muito, as mulheres aqui no Ceará chamam asqueroso, né? O homem que se sente danadão e toca nas partes, ou bate, que hoje dá cadeia, né? Isso é nos anos 60, 70, porque o Schwarzenegger é de 1947, ele tem 76 anos hoje. Então era outra visão, ele diz era outra visão, mas eu peço desculpas e conseguiu reverter. Mas já eram essas questões do sexo, desse pensamento sexual distorcido, que começavam a aparecer. Aí voltando lá, que a gente tinha dado a pausa, era terminado o primeiro e o segundo mandato, o casamento dele passando por dificuldades, e eles começam a terapia de casal. Ele já não era mais governador, era um ator praticamente assim, né, sem mais estar fazendo tanto movimento, fazia fisiculturismo, mas não para disputa. Já um senhor, né? Ele saiu do governo em 2011, e hoje eu estou dizendo para vocês que ele tem 76 anos, então ele devia ter no mínimo aí uns 65 para frente. Então esse casamento brilhante de 25 anos, do homem mais conhecido do mundo com uma dos Kennedy, né? Aí eles entram numa terapia de casal, e na terapia de casal, o terapeuta em um determinado momento pergunta, né? A sua esposa tem uma pergunta para lhe fazer, você tem condição de responder? Ele disse: pode fazer. Aí ela disse assim: o Joshua, que é o filho da empregada doméstica deles, que tem 14 anos de idade, ele disse: ele é seu filho? Aí ele disse: é. Quer dizer,
Foi o que o repórter perguntou. Ele conseguiu, apareceram várias coisas na campanha, mas ele conseguiu esconder o menino, porque o menino já era vivo, devia ter no mínimo uns 7, né? Ele tinha 14. Mas a mulher perguntou e ele disse, Aí começou um processo. Não, a terapia não funcionou e eles se separaram. Né? Eles se separaram. E ele termina o documentário, eu achando estranho, porque toda foto, toda imagem, estavam os dois muito bem. E ela não aparece para falar nada, né? Aí ele vai explicar, ele fala bem dela e ela não aparece, aí ele diz, é porque ela separou, a gente se dá bem, mas já tem, quando fizeram o documentário, que foi ano passado, né, parece, eles já estavam separados há alguns anos. Então, o documentário começa a fazer sentido, ele começa sozinho, começa o documentário ele sozinho, numa fazenda aqui onde ele mora, fumando um charuto e bem sentado assim numa jacuzzi, aquela fumaça, porque fora está rolando neve, e no final ele está sozinho dizendo, pô, minha vida agora é assim, eu moro aqui sozinho, tenho um bom contato com os meus filhos, né, com o outro meu filho, eu moro aqui só eu e esses 2 jumentinhos que ele tem de miniatura e uns cachorros. Então de manhã eu chamo para dar de comer e tal. Quer dizer, ele fala que não gosta de falar daquele assunto porque ele é uma ferida aberta. E toda vez que eu toco nisso eu choro, mas na verdade ele está se enxergando ali um cara que ele nunca imaginou estar. É o quê? Só. Está vendo? Aquela questão, as questões que pareciam escondidas de dependência de amor e sexo, acabaram em momentos muito cruciais na vida dele, surgindo. E toda essa necessidade de companhia, de ser visto, de ser aprovado que ele tinha, no final ele está praticamente só, como consequência. E aqui, novamente, veja, eu não quero trazer aqui, como eu não estou falando que ele está certo ou que ele está errado. Eu não quero julgar o Schwarzenegger, nem posso. Jesus dizia, não julgareis. Estou só mostrando a história para a gente ver como é espelho. Como essa questão da dependência de amor e sexo. Ele não tem nenhum relacionamento com a mãe do menino. Foi um lapso. Ele teve esse caso. Aí, toda aquela questão, aí vai mostrando no final do filme, ele sozinho andando de bicicleta e nessa casa. Que ele diz, eu tenho 75 anos agora, aí eu vou atrás, o meu melhor amigo tal, morreu, não sei quem morreu, não sei quem morreu. E a casona imensa é só. Tem grana, tem casa, tem tudo. Mas assim, Renato, mas poderia ter resolvido? Bom, eu não estou aí para julgar, eu não posso me colocar na cabeça da esposa dele. Eu só estou dizendo que nesse caso, que tem casos que tem jeito, nesse caso ela não aceitou. Mas era um problema dele, que é um problema antigo, mas vai rolando, sabe? 75 anos de idade. Uma hora as coisas vêm. Faz certo que dá certo, faz errado que dá errado. Talvez, se não fosse escondido, e se a pessoa fazendo as coisas escondidas não achasse que precisava algo ser consertado, talvez não tivesse chegado a esse ponto. O problema é que quem faz as coisas escondido fica sempre achando que vai manter escondido para sempre e que nunca vai ter consequências. Talvez às vezes você chegasse para a mulher, eu tenho um problema, aconteceu isso, vamos conversar, logo no começo, poderia ser um caminho. Mas quanto mais você adia de resolver um problema, quanto mais você acha que vai fazer as coisas escondidas e que nada vai emergir, uma hora
as consequências vêm. Foi isso que eu fiquei refletindo lá. E como eu disse que a história parece começar naquele meninozinho que tinha um pai que era um militar que perdeu a guerra, que era um policial, que tinha problemas com álcool, que batia na mãe e nos filhos e instituía um regime de competência entre os filhos, e que ele se tornou altamente competitivo, de novo, provavelmente numa escravidão, uma adicção à aprovação dos outros, uma dependência de amor, só que não é amor, entende? É a dependência de se sentir aprovado pelos outros. E isso mostra um homem grande, forte, musculoso, multimilionário, muito conhecido, e você pensa que ele é o bichão, mas na verdade não. Você pensa que ele se ama, mas na verdade não. Na verdade ele está fazendo tudo aquilo para se sentir aprovado, que ele vai confundir com a palavra de se sentir amado, que não é. E quantas coisas ele não vai fazer no que é visto e no que é escondido? Pode, e creio que tenha solução. Pode ter solução e creio que tenha solução. Mas a gente tem que ver os problemas da gente como eles são e tentar resolver. E não achar que as coisas vão se resolver por si, ou que a gente vai fazer as coisas escondidas a vida inteira e nunca vai gerar um problema maior. Quem planta vento só pode colher tempestade. E esse caso desse menino que eu estou falando, do Arnold Schwarzenegger, não falando mal ou bem da vida, eu estou tentando contar o que foi mostrado por ele, que é como se fosse uma autobiografia. Aí ele, no correio do documentário, para você ver como era de criança, o pai dele e a mãe não iam para essas coisas de fisiculturistas. E teve um problema com o irmão dele, com 30 e poucos anos, também, problema com álcool, bateu num poste e morreu. A família era bem pequenininha, ele, a mãe, o pai e o irmão. Ele já estava morando nos Estados Unidos. Aí ficou sem o irmão. Mas ele disse que não ficava pensando no irmão. Quando ele lembrava do irmão, do pai e da mãe, e ele lembrava que sempre o irmão era como fosse o queridinho, ele disse que malhava, puxava mais ferro e pensava nos objetivos dele e não ficava pensando nessas coisas. Aí um dia, numa exibição dele, o pai e a mãe dele foram. Ele ficou muito impressionado. Tempos depois o pai dele morreu. Ele disse: eu não vou ficar pensando nisso, meu pai, meu irmão. Ele disse que puxava mais ferro. Fugindo, de novo, coisas que eu não resolvo, essa solidão, essas dores que ele não resolveu, talvez agora com 75 anos ele vai ter que sentir tudinho. Por isso que ele disse: eu não gosto de falar dessas coisas, porque são feridas vivas dentro de mim. Ferida tem que ser vista e tem que ser tratada. Porque às vezes não tem cura não, mas tem tratamento. Alcoolismo é uma doença que não tem cura, mas tem recuperação. Dependendo de amor e sexo, tem cura também não, mas tem recuperação. Tem os evite pessoas, ambientes, situações. E aí, morreu o irmão, morreu o pai, e a mãe dele continuou morando lá, às vezes passava um tempo com ele nos Estados Unidos. Aí disse que um dia ele recebeu a notícia, ele sempre fazendo tudo para ser o melhor, de novo, para se sentir aprovado pelos outros. Aí ele recebe a notícia que um dia a mãe dele, que ele teve um problema de coração e fez uma cirurgia muito difícil, ficou bem. A mãe dele tinha o mesmo problema dele, mas disse que não ia fazer cirurgia, que Deus fizesse o que quisesse com ela. E a mãe dele foi um dia lá na cidade dele visitar o túmulo do pai dele e morreu do coração. Aí ligaram para ele, disseram: ó, tua mãe morreu visitando o túmulo do teu pai. Ele disse que o irmão e o pai, ele estava numa carreira bem frenética e ele focava no trabalho para não ver aquilo ali, para não sentir. Mas quando ele recebeu a notícia que a mãe morreu, aí ele disse: ponto. E agora eu vou ele fala assim, gente. E agora eu vou fazer essas coisas para mostrar para quem? Ou seja, ainda era um meninozinho Arnold Schwarzenegger lá na Áustria,
numa cidadezinha do interior, querendo mostrar para o pai e para a mãe que ele tinha valor. Ele disse, poxa, como a gente fala aqui no Ceará, caiu a ficha na hora que a mãe dele morreu, que ele entendeu. Eu não tenho. Onde tudo começou, que foi lá nessa cidade, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, começou toda essa disputa, tudo isso, e agora não tem. E eu achei interessante que ele, com 75 anos, ele fala assim, poxa, quando minha mãe morreu, que era a última, ele disse, e agora? Eu vou fazer essas coisas para mostrar, ou seja, para se sentir aprovado por quem? Quer dizer, ele, mesmo sem falar com a mãe, por um tempo assim, sem ficar atrás, sem estar visitando, sem estar ligando para a mãe, para pai, para irmão, lá no fundo ele estava fazendo tudo para se sentir valorizado por ele. Por isso que fala de dependente de amor e sexo, essa é uma dependência. Que a pessoa tem que se amar para amar. Mas às vezes a pessoa não compreende a situação que está e vive uma vida adicta, escravo à aprovação dos outros. E o sexo e os relacionamentos afetivos, amorosos, eles são uma fonte muito grande da pessoa confundir aprovação com amor. E eu fiquei refletindo isso. Achei impactante. Perdi um pouco o sono, fiquei pensando, poxa. E hoje vem um evangelho como esse. O pecado por pensamento é o adultério. Quer dizer, não é uma coisa, né? Não dá para dizer assim, só o adultério. Ah, ele foi adúltero com a esposa. Não, você está vendo que é um contexto. Desde a infância. E que a gente não quer ver quem somos nós, não quer ver o que tem dentro de nós, não queremos enxergar as feridas que tem dentro de nós, e consequentemente, colocamos outras coisas na frente, às vezes o trabalho, outros relacionamentos. E como a gente não quer ver o que tem dentro da gente, consequentemente a gente não tem como cuidar. Como é que nós vamos cuidar do que a gente não quer ver? E aí é o evangelho se abrindo, porque o evangelho, ele começa falando disso, né? Que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. E lá no comentário ele já vai dizendo que isso se expande não só para adultério, para várias questões, é isso que ele está colocando. A gente não quer enxergar quem a gente é. Não queremos enxergar os nossos próprios defeitos de caráter, porque eles estão escondidos. A gente não quer enxergar que a gente está morrendo de medo. Talvez a gente veja aqui para o centro espírita porque a gente está com medo. E o medo, às vezes a gente diz que é o medo do emprego, o medo de passar fome, mas se a gente melhorar a lente, limpar a lente, talvez a gente identifique que a gente não está com medo disso, não, a gente está com medo, a gente está refletindo a falta de amor que nós temos por nós mesmos, o medo que a gente tem de se enxergar, o medo que a gente tem de ver as nossas próprias feridas, e a nossa adicção, a nossa escravidão, a aprovação dos outros para a gente se sentir num lugar seguro, como se fosse se sentir, entre aspas, amado. Aí a gente está com medo, sabe do quê? É de ser rejeitado pelos outros. É muito mais profundo. A gente está criando vários projetos para mostrar para os outros que a gente é quem a gente não é. Para quê? Porque a gente não se ama. Para a gente beber no olhar de aprovação deles para nós. E assim vai.
É conquistar muitas mulheres, ou conquistar muitos homens, ou conquistar muito dinheiro, ou ficar mostrando que a família é a família de retrato, não quer ver os problemas que ela tem e resolver. Talvez o medo maior que tenha é de que as pessoas olhem para a gente com pena, que as pessoas descubram que ali não está essa pessoa que chama Renato, ou Ana, ou Marcos, mas está aquela pessoa que não se ama, está aquela pessoa que está fazendo muitas coisas para se sentir aprovado pelos outros, e tem medo de ser rejeitado, e corre muito, e faz muita besteira, e pensa muito mais besteira, porque cansa manter esse projeto, cansa. Viver codependente da aprovação dos outros, e não querer se ver, não querer entender onde é que está a sua própria ferida, porque essas outras questões vão ser fugas, é fuga por cima de fuga, fuga pelo sexo distorcido, fuga pelo álcool, que é a droga ilícita, fuga pelas drogas, aliás, o álcool é a droga lícita, fuga pelas drogas ilícitas, fuga pelos relacionamentos doentios, fuga pelas emoções descontroladas, porque aquilo ali faz você ficar no movimento, a cabeça trabalhando direto, sabe? A pessoa, uma mulher com 3 namorados, um escondido do outro, dá 3 bons dias, um mora no Rio Grande do Sul, outro não sei onde. Eu conheço gente assim, conheci com 10. Presente, feliz aniversário, e você pensa que é danada ou danado, mas no final é o quê? Quer lá dentro, para ela, quer se sentir aprovada, está precisando de tratamento, mas só vai fazer o tratamento, só vai ter a reforma íntima, se ela se enxergar. Por isso que a gente está falando que essas nossas falas não são para julgar nem a mim, nem o Schwarzenegger. São espelhos. Porque o quanto dessa criança que ainda está atrás de provar para os pais, para se sentir amado, que tem dentro de nós agora no que nós estamos fazendo, nas escolhas que nós estamos tomando. Quanto? Não tem idade para isso. Quer dizer, o adultério é só a ponta de um iceberg. Você prender um pedófilo é a ponta de um iceberg. Tá vendo quanta coisa tem para que aquilo ali apareça? Quanta coisa tem dentro de nós que a gente faz porque ninguém vê, está se passando só na nossa cabeça, que está escondido e a gente também não quer ver, que está precisando de atenção e cuidado, e que a gente não está dando o cuidado que é necessário. Quanta coisa nossa que a gente não quer revelar. Por isso que ele está falando do 5º passo. Assumir, ver a natureza dos defeitos que nós temos, ver os nossos defeitos de caráter. E o 5º passo é falar, reconhecer para si, para Deus e para outra pessoa a natureza exata da minha falha de caráter. É muito forte você chegar e dizer para a pessoa: olha, eu sou fulano e tenho problemas com álcool, tenho problemas com drogas ilícitas, tenho problema com desvirtuamento sexual, tenho problemas emocionais. Dizer: eu sou assim. Não é eu sou assim, nunca vou mudar. Olha, eu sou assim, mas eu estou em recuperação, eu não me comprazo com isso. Para fechar, eu achei muito interessante quando eu fui visitar essa igreja Batista Central, no Celebrando a Restauração, e toda vez que as pessoas começam a falar lá, do pastor a qualquer um, ele diz assim: por exemplo, o pastor principal lá hoje é o Armando Bispo e o Edson. Ele diz assim: bom dia, eu continuo me chamando Armando, sou uma pessoa que luta com vários defeitos de caráter, questão da sexualidade, questão disso, questão daquilo. E aí, achei interessante que aplicando
os 12 passos, essa questão de sair da negação e começar mostrando que é daquele jeito. E aí eu entendi, até aí eu entendi, mas eu não entendia, porque sempre dizia assim, Ana, aí a Ana ia falar assim, olha, bom dia pessoal, eu continuo me chamando Ana. Eu disse, o que é isso? Aí uma pessoa perguntou, viu, Rogério? O cara perguntou, o cara disse, não é porque tem uma passagem na Bíblia, ele explicando lá, né? Não sei se você lembra que quando Jacó, ele sai, né? Porque ele enganou o pai, né? Era Isaú e Jacó, ele enganou o pai para receber as bênçãos de Isaac. Lembra? Ele, ajudado pela mãe, se fez que ele era Isaú, porque o Isaú tinha cabelo, era assim no corpo, e a mãe dele botou uns couros nele, para o pai dele, que era cego, passar a mão nele e achar que era o Isaú e dar a bênção. E aí ele fugiu, depois que ele enganou o irmão. E diz que Jacó, sabe qual é o significado? Mentiroso. Então, quando ele chegou na terra estranha, que era uma terra de parentes, ele foi embora para evitar retaliações, né? Porque ele tinha roubado a bênção do pai. Quando ele atravessa, aí ele vê a mulher no poço, que era uma prima dele, ele não sabia, que depois ele ia casar com ela. Ela pergunta, quem é você? Ele diz, eu sou o filho não sei de quem. Ele fala assim, que é a prima, eu sou o filho não sei de onde. Aí ele falando que ele disse isso, porque se ele dissesse Jacó, Jacó queria dizer o quê? Mentiroso. E aí tem uma passagem que ele briga com o anjo, não tem isso? Jacó briga com o anjo. Aí começa a brigar com o anjo, brigar com o anjo, brigar com o anjo. E ele não diz o nome dele, porque o nome dele queria dizer mentiroso. Aí o anjo diz assim, pois, depois que ele briga, passa a noite brigando com o anjo, aí o anjo diz assim, pois pronto, de hoje em diante o teu nome não é mais Jacó, o teu nome vai ser Israel. Aí tem o significado de Israel. Quer dizer, por que eles dizem, continuam me chamando Renato, que aí é o que? É o mentiroso, é esse que tem defeito de caráter, até o dia que o anjo do Senhor vier e disser o que? Mudar o teu nome. Eu achei interessante. Porque o anjo do Senhor vem e muda o nome da pessoa. É como a gente for reencarnar, não vamos reencarnar com o mesmo nome, né? Vai ser outra pessoa com outro nome, não é mesmo espírito, mas outra pessoa com outro nome. Diz que quem vai mudar teu nome é Deus. Mas para mudar teu nome, você tem que mudar. Por isso que o nome do canal é Transmutação. Você tem que mudar por dentro. Passou a noite lutando com os defeitos de caráter dele, né? Lutando com o anjo, com as coisas de Deus. Aí quando foi de manhã, ele disse, ponto, de hoje em diante tu não te chamarás mais Jacó, teu nome agora é Israel. É muito importante que nós possamos ver com muita honestidade, sem fantasia, os nossos defeitos de caráter. Ver o tanto que a gente está fugindo disso. Tentarmos resolver, cuidar, restaurar esse ser brilhante que Deus criou em cada um de nós, conosco. Mas a gente tem que ter muita honestidade mesmo, porque a gente foge muito. E o desvio sexual só é um desvio. Quantos nós temos? E do mesmo jeito dele, no caso que a gente contou do Schwarzenegger, teve consequências, todos têm. Então a saída é estarmos todo dia aprendendo, lendo o livro da nossa própria vida e melhorando ele, momento a momento, para que depois a gente não fique afogado na lama dos nossos defeitos de caráter. Vai ter consequência. E agora, Renato, se eu tenho, veja e cuide, recupere diariamente, momento a momento. Dá certo. Não queira resolver todos os problemas de uma vez, mas comece, sem pressa e sem pausa. Vá aprendendo, vá vendo. Tente mudar essa coisa da fuga. Veja o que é fuga. Saia de qualquer tipo de fuga. Comece a viver a realidade. Relacionamentos saudáveis. E vá
dando continuidade a essa recuperação e a essa vida de aprendizado. Melhor falando, vamos, né? Só que cada um só pode ir por si. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. E eu digo para mim, como é um espelho, né? Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, mas coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Muita paz e boa semana. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem e escuridão
de Elizabeth Lacerda.